Aula 5, aplicando um choque de realidade em mim mesmo. Essa é uma aula sobre endividamento ou superendividamento. E eu começo assim. Você sabe quanto você deve? Eu tive uma época na minha vida que eu devia tanto que eu não tinha coragem de olhar para as minhas dívidas. E por não saber, eu não sabia quando eu as terminaria. E eu acabava fazendo mais dívidas porque eu não tinha noção de como a minha vida financeira estava desorganizada e o que eu precisava pagar e o que eu dava conta de pagar e por que eu não poderia contrair mais dívidas. Então eu escondia. Eu tinha uma caixa onde eu guardava os boletos e eu nunca olhava para essa caixa. Quero propor um exercício. Vamos imaginar que você seja um capitão de um navio. E você embarcou nesse navio rumo à sua prosperidade. Então, o seu destino é a prosperidade. Mas o mar que você vai atravessar é cheio de segredos, de monstros, de mistérios. Os monstros são as suas dívidas. As dívidas que você ainda não conseguiu quitar. Para você vencer esses monstros, você precisa saber quem eles são e onde eles estão. Você precisa saber onde estão os monstros que querem roubar o seu tesouro, a sua prosperidade financeira. Esses monstros são as dívidas, as coisas que você já comprou, mas ainda não terminou de pagar. Você precisa ter a coragem de encarar esses monstros. Faça uma lista de todos esses monstros para você saber exatamente o quanto você deve para cada um. Não dá para vencer um inimigo que você não conhece, que você não vê. Depois, você precisa de um mapa do tesouro do seu dinheiro. E esse mapa, ele vai te mostrar para onde o seu dinheiro vai todo mês. Você tem que anotar tudo. O dinheiro que gasta com a casa, com a comida, com roupas, estudos, diversão, lazer, tudo. Ou seja, você precisa reconhecer os seus gastos mentais. Quando você vê o mapa, você descobre se está gastando muito com bobagens ou se está deixando o dinheiro vazar por buraquinhos sem perceber. O mapa te ajuda a ser o capitão do seu dinheiro e do seu destino. E eu já vou te avisando que essa tarefa não é fácil e eu passei por ela. Só depois que você sabe o tamanho dos monstros, só depois que você sabe o mapa do seu dinheiro, dos seus gastos, é que você pode planejar a rota certa para chegar na prosperidade financeira. Então, antes de traçar a sua rota, você precisa saber o mapa onde estão os monstros. Então, antes de cortar gastos, você precisa saber o que você gasta. Eu vou te ajudar a construir essa lista. E essa foi a lista que eu fiz. Gastos com moradia. Se você mora de aluguel ou se paga o financiamento do imóvel, isso são gastos fundamentais, incluindo o condomínio. Alimentação, compras do mês, mercado e feira. Fazer as compras do mês é bacana, porque evita da gente ficar indo no supermercado muitas vezes e comprando coisas que não precisa e que no final do mês pesa no orçamento. Transporte, passagem de ônibus, combustível, para quem anda de van, a passagem da van, o táxi. Quanto que você gasta todo mês com transporte? Saúde, higiene, remédios, tratamentos médicos, planos de saúde, psicoterapia, suplementos alimentares,
Materiais de higiene e limpeza são muito importantes. Estudos, comunicação e serviços de telefonia celular, internet, Netflix, Amazon Prime, etc. Despesas imprevistas e pequenas dívidas. Você tem conseguido reservar uma quantia de dinheiro para despesas imprevistas? Dívidas maiores, diversão e lazer, vestuário e calçados, impostos, IPTU, IPVA, taxa do lixo, etc. É bom ressaltar que se você é empreendedor, você precisa separar os seus gastos pessoais dos gastos da sua empresa. Antes de nós continuarmos, eu queria ressaltar que muitos consultores financeiros, eles vão dizer que nós temos que separar 30% do nosso salário para poupar. Você já deve ter visto na internet gente que diz: eu com um salário mínimo, eu ficaria milionário. Antes de a gente ficar milionário com um salário mínimo, a gente precisa saber o quanto a gente ganha e o quanto a gente gasta, para que a gente possa planejar a nossa rota rumo à prosperidade de acordo com as nossas capacidades, para nós não nos superendividarmos. Essa rota não é imutável. À medida que nós melhoramos as nossas finanças, nós podemos recalcular a rota e seguir em frente. E às vezes, compensa contrairmos uma dívida, um empréstimo, um financiamento para dar um salto rumo à prosperidade. Mas eu tenho que ter isso muito bem planejado. Como é que eu vou pagar isso no futuro? É algo que depende só de mim? Ou eu dependo de outras pessoas? Eu dependo do mercado financeiro? Eu dependo da natureza? Será que eu vou plantar e este solo e esse clima onde eu moro vai sustentar a semente que eu estou semeando? Então, muito cuidado com os influenciadores que dão essas lições de investir, mas que no fundo, querem só instalar gatilhos de escassez, como nós vimos na aula passada, para nós comprarmos suas mentiras. Não caia na lábia de gente que vende cursos de R$7.000 para quem é assalariado e super endividado. É muito fácil para essas pessoas dizerem: eu consigo domar um leão. Mas vai estudar o histórico dessa pessoa e veja o que ela fez para chegar onde ela está. Quanto de verdade tem nessa propaganda que ela está vendendo? Outra coisa. Salmos, pensamento positivo, campanhas de oração, Ho'oponopono, de fato, podem ajudar extraordinariamente a nossa prosperidade financeira, mas nós precisamos encarar os nossos gastos, nós precisamos ser autorresponsáveis. Todos os dias nós temos que ter responsabilidade por nossos gastos e às vezes é desesperador, mas nós precisamos. Se após levantar os gastos você percebeu que está super endividado ou que não está conseguindo manter a sua rota, saiba que isso tem solução. A primeira coisa que eu quero te contar é que isso não é culpa sua. Toda vez que você vê algum guru das finanças dizendo é culpa sua, cuidado com essa palavra culpa. Nas aulas passadas, eu falei sobre como é o jogo do consumo, como esse jogo é jogado, quais são as regras dele. O que importa é que você não é obrigado a jogar esse jogo. Por isso, você precisa deixar a culpa para trás e assumir a responsabilidade por suas finanças. A culpa faz você olhar para trás e ficar. A gente pode culpar os donos do jogo e a gente pode se culpar. Isso nos deixa num lugar muito ruim, porque a gente fica preso lá atrás. Mas quando nós nos responsabilizamos, nós dizemos: ok, eu vou pegar essa bagunça e eu vou fazer uma coisa com ela. Eu vou fazer algo com ela, eu vou fazer algo dela por mim. A culpa faz a gente olhar para trás e ficar lamentando os erros do passado. A responsabilidade faz com que eu e você tomemos o leme desse navio e sigamos em frente. Cada vez
que um desses influenciadores enche a você e a mim de culpa por nossas dívidas e insucesso, eles nos tornam presas muito fáceis para os seus produtos caríssimos e cheios de truque e manipulações. E acabam contribuindo para nossas compulsões mais prejudiciais. Pense comigo assim. Quando você for extremamente próspero financeiramente e isso estiver muito visível na sua conta bancária, você terá liberdade de adquirir bens materiais sem os gatilhos de escassez dos influenciadores e das publicidades, certo? Que tal se você tomar essa atitude milionária agora? Então, essa é a tarefa de hoje para você ter uma vida financeiramente próspera. Levantar os seus gastos. Lembra que na aula passada eu falei sobre Samsung e sobre os benefícios fiscais de R$1 bilhão que ela recebeu entre janeiro e agosto de 2024? Eu queria estender essa palavra para você que nesse momento talvez esteja precisando acessar programas de benefícios sociais. Isso é um direito seu. Direito. Nem a Samsung abre mão desses benefícios, porque você abriria. Faz o seu cadastro. Atualize seu cadastro no CadÚnico e procure saber quais os benefícios que você pode utilizar temporariamente até se equilibrar. No Brasil, o cadastro único, ele é, primeiro, para famílias que têm até meio salário mínimo por pessoa de renda. Então, o CadÚnico, ele é para a família. Se você tem a partir de 65 anos e ganha até 2 salários mínimos por mês, você também tem direito à carteirinha do idoso e a alguns benefícios. E existem alguns outros públicos que têm acesso a esse cadastro, lembrando que a pessoa que mente para se cadastrar no CadÚnico, ela está cometendo um crime e é passível das penas da lei. Você deve se lembrar de alguns influenciadores digitais aí que receberam Bolsa Família sem precisar. Isso não tem nada a ver com prosperidade, isso é considerado estelionato. Se você não precisa desses benefícios sociais e você está um passo à frente daqueles que precisam, e eu já precisei, parabéns. Você pode, inclusive, aprender sobre cadastro único para ajudar, orientar pessoas que podem se beneficiar com eles. Eu vou deixar no grupo um podcast sobre esse tema. Muitas vezes, gente, a nossa empregada doméstica, ela recebe um salário mínimo, mas ela é arrimo de família, ela tem 2, 3 filhos. E eu cuido dessa empregada doméstica com dignidade, eu assino a carteira dela, eu pago os direitos trabalhistas dela, mas isso é o que eu consigo oferecer para ela. Isso é um caso real meu, tá? Isso é o que eu consigo oferecer para ela, mas ela ainda tem outros direitos que ela pode se beneficiar, porque ela tem 3 filhos. Então, no meu estado, por exemplo, ela pode se cadastrar no CadÚnico e o estado oferece para ela uma cesta de verduras e legumes semanalmente. Então, ela vai lá e busca, tá? Então, benefícios sociais, eles estão aí para isso. E a gente precisa entender que a gente vive em aldeia, nós não somos pessoas sós. Muitas vezes você não pode ajudar financeiramente uma pessoa, mas se você conhecer como funciona o CadÚnico e para que ele funciona, você pode orientar uma pessoa a ter uma vida um pouquinho mais digna. Na próxima aula, nós vamos falar novamente sobre a limpeza da morte, que é o dostelling. O que é meu, o que é seu. Daqui não levo nada que não seja amor. Aqui eu não deixo nada que não seja amor.